eu tô gravando pro canal, pro podcast de pai para filho, a reunião que a gente vai ter agora sobre intimidade. E hoje eu vou trazer o meu testemunho. Já tá um mês aí de Esther, um mês aí de eu trazendo toda semana uma palavra pra vocês de alinhamento sobre Jesus e tal, mas como a nossa última reunião, que a próxima semana é o último pocket desse semestre, mas como a última reunião de Steph, eu desejo compartilhar com vocês sobre intimidade. E uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração hoje, durante o testemunho não, durante o devocional, é que intimidade não se ensina, intimidade se vive. Então eu vou falar um pouco sobre o meu testemunho e com certeza trazer a Bíblia, porque nós amamos a Bíblia, nós amamos a presença do Espírito Santo. Então pega o seu caderninho, pega a sua Bíblia e vamos lá. Eu peço que vocês abram em Salmos 42, Salmos 42, versículo 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e lembro de mim, se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu ia ler só 1 e 2, mas o Espírito Santo foi me conduzindo até aqui e o resto dos versículos foram para mim. Aqui é um salmo de Davi. Davi não, dos filhos de Corá. E fala sobre como que a nossa alma anseia pelo Senhor. E o meu testemunho não é um grande testemunho. Não tem nada, uau, que testemunho. Eu não sou aquele tipo de pessoas que vai ter aquele pessoal que vai no púlpito e fala, eu matei não sei quantas pessoas, eu vivia no tráfico e não sei o que, mas eu estou aqui. A cara da Amy. O meu testemunho não é esse. O meu testemunho... Ai, a gente também rindo. O meu testemunho é muito simples. Quando eu era mais nova, quando eu era criança, eu era pipa voada. Bem isso mesmo. Mas eu não era pipa voada. Vamos voltar aqui. O meu testemunho é que eu sou muito introspectiva. Não sei se vocês perceberam. Eu sou tímida, introspectiva. O meu temperamento é melancólico. E se vocês às vezes me acham tímida hoje, é porque vocês não me viram quando criança. O nível de timidez e introspecção que eu tinha era do tipo assim, se alguém pisasse no meu pé, eu que pedi desculpa. E era um nível tão grande de timidez que às vezes eu ficava apertada, quando criança, apertada, querendo ir no banheiro, mas eu tinha vergonha demais de ir até a professora pedir, professora, por favor, posso ir no banheiro? Então tinha várias aulas, ainda bem que eu não tive que ir pedra no jeans. Tinha várias aulas que eu ficava apertada na sala de aula por timidez. Só que eu e a minha personalidade, meu temperamento, o meu jeitinho de ser era muito diferente da minha família. A minha família, todos são muito extrovertidos. Falam mesmo, não se importa com o que tá falando, com quem tá falando. Assim, pensa na família típica brasileira, é a minha família. E eu sou a quarta filha de um total de 5. Na realidade são 7, mas 2 veio a falecer ainda bebês. E basicamente eu sou a penúltima filha.
E isso mexeu muito comigo. Toda a história da minha infância é que por causa da minha personalidade muito diferente e por causa da timidez, eu não conseguia falar com os adultos. Eu não conseguia falar com a minha mãe o que eu sentia. Eu não conseguia falar com meu pai o que estava me incomodando. Eu não conseguia falar o que me deixava desconfortável com as pessoas. Por sentir que eu não deveria incomodá-las. E por causa dessa timidez extrema, eu quase não falava com ninguém na sala de aulas. Então, assim, já chegaram pra vocês e perguntaram: nossa, eu te achava mó metida, mas agora eu sei que você é tímida. Toda pessoa tímida já sofreu alguma coisa desse tipo, de acharem que você é metida, mas na realidade era só timidez. Então, por causa dessa melancolia toda que eu tinha quando era criança, eu era extremamente melancólica. Se você ver as fotos minhas crianças, dá pra ver, pensava que eu era uma criança sofredora, era melancolia. Por eu não conseguir me comunicar com as pessoas, tanto os adultos quanto crianças, não conseguia fazer amigos, terrível, relacionamento interpessoal, assim, terrível. Eu encontrei no Senhor o meu refúgio. Os meus irmãos mais velhos são pastores e eu lembro que quando era criança, antes mesmo deles se tornarem pastores, eles me falavam sobre Deus é de verdade, Deus existe e você consegue falar com Ele. Então, enquanto a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã mais nova, de 6 a mais ou menos 10 horas, eles chegavam 6 horas em casa, ficavam de 6 até as 10 na frente da TV, jantando, sim, descansando é como a maioria das famílias brasileiras descansam. Sento na frente da TV e fico horas lá. Hoje em dia é no celular, mas naquela época era da frente da TV. Enquanto eles passavam tanto tempo na frente da TV vendo novela da Globo, super noveleiros, eu passava o tempo em outro cômodo falando com o Senhor. E na minha adolescência eu passava às vezes 1, 2, 3 horas, 4 horas na presença do Senhor. Não porque eu era super quente, não. Mas tudo que eu não conseguia falar com os homens, eu colocava diante do Senhor. E não de uma forma religiosa, do tipo assim, seu meu pai, aquilo que tormenta o meu coração, que a minha alma suplica, nada disso, era uma criança. Eu estava ali entre 9 a 13 anos, que eu ia na presença do Pai e falava como se eu estivesse falando com vocês agora. Falava: Jesus, isso aconteceu durante o dia e isso me machucou e eu não fui capaz de me proteger. Eu não fui capaz de abrir minha boca e falar que eu não gostei. Eu não fui capaz de dizer para fulano que a atitude dessa pessoa não foi legal. Tudo que eu tinha no meu coração, eu me colocava diante do Senhor. Então, eu falei que intimidade não tem como ensinar, porque é algo vivido. Mas ao Senhor me lembrar disso, da Yasmin que ia diante do Senhor para ser verdadeira, para ser vulnerável, para Jesus ser o único lugar que eu encontrava descanso e um lugar de aceitação, do tipo, não tem problema você ser tímida, não tem problema você ser quietinha demais, não tem problema você se sentir pequena diante dos outros, não tem problema, eu te vejo, sabe? Era assim que eu me sentia na presença do Senhor. E acho que uma das chaves para a intimidade é esse coração vulnerável. Quando eu ia para o Senhor, eu não ficava pensando no se Ele iria me julgar. Eu não ficava pensando, eu pensava isso em 2 pessoas. Fulano vai me julgar. Mas eu não pensava isso sobre Deus. Eu ia para Deus e continuo indo no sentido de Ele é meu porto seguro. Nele eu encontro alguém que me ama e que não vai parar de me amar se eu errar. Que não vai parar de me amar se tudo dá errado. Que não vai parar de me amar se eu estiver confuso. Então, eu queria ler com vocês também 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 fala sobre Davi.
E quando eu era criança, eu me identificava muito com Davi. Não com o rei que derrotava gigantes, que sim, é lembrado pelas histórias como o grande Davi, quer dizer, o pequeno Davi que matou Golias, mas exatamente nessa passagem de 1 Samuel 16, versículo 11 e 12. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. O que eu me identificava com Davi nessa história? Não era o fato de ser ungida para rei, não era a questão do profeta, era a questão de Deus lembrar a Jessé que ele tinha um filho lá no pasto. Tanto que Samuel perguntava a Jessé: tem mais um filho? Tem mais alguém? Na minha infância eu me sentia muitas das vezes rejeitada pelas pessoas, por eu ser tímida demais. E